Seja muito bem-vindo, eu sou o Renato, você está aqui no Vinerdcast. Esse é um dia muito especial para nós, porque nós temos aqui, nossa companhia, o Tiagão e a Bia, da Casa de Oração. E esse é o assunto do podcast de hoje, nós vamos falar sobre Casa de Oração, sobre esse movimento, né, que a gente ouve crescendo cada dia mais aí no Brasil, no mundo. Só que muita gente não sabe o que é, como funciona, para que serve, né, e tudo mais. Então a gente vai falar bastante sobre isso. Tiagão, seja bem-vindo. Bia, seja bem-vindos. Obrigada. Bom, fala pra mim uma coisa, cara. Vocês são casados, né? Vocês se conheceram aqui na Casa de Oração? Como é que iniciou esse seu processo de, né, hoje vocês são líderes da Casa de Oração? Conta um pouco pra gente aí. Mano, que vergonha. Dá muita vergonha, né? Parece que a gente nem conhece eles, mas enfim. Mano, a gente se conheceu numa igreja lá em Pederneiras, que é uma cidade, pra quem não conhece aqui, vizinha nossa, de Bauru. Na época eu fui pra morar lá como missionário. Meu antigo pastor, ele foi enviado pra uma igreja lá. E aí na época ele tava praticamente sozinho no trabalho, enfim. E aí passou alguns meses que ele já tava lá, eu fui pra lá também pra morar na igreja e ser missionário lá. Então liderava os jovens. Aí depois aconteceu, comecei a me envolver com outros trabalhos também lá na cidade, enfim. E aí que aconteceu que a Bia, ela conhecia o nosso pastor também e ela começou a congregar nessa igreja lá em Pederneiras. E a gente basicamente se conheceu nesse contexto. Eu tava como missionário, morando em cima da igreja na época, mó doideira. E a Bia ia lá de domingão. Eu cheguei nessa igreja também, foi muito de Deus, assim, eu tinha ido pro Giovanni Si, e aí... Ah, que legal, você já foi pro Giovanni. Eu fui, e aí eu tive uma visão lá muito clara, assim, de duas pessoas, que era o meu antigo pastor, né, nosso pastor, e o pastor auxiliar da igreja. E aí Deus estava me mostrando que eu tinha que encontrar essas pessoas. E eu não fazia ideia de como encontrar elas. E aí eu conversei com uma pessoa na época e ela me falou, olha, essa pessoa é o Natanael e o Diego. E aí eu falei, então eu tenho que ir pra igreja deles. Olha só. Porque Deus pediu pra eu ir pra lá. E era lá em E era em Pederneiras. E você morava em Bauru? Eu morava em Bauru. Ai, que loucura. E aí eu conheci o Thiago na época. Aí a gente ainda ficou um tempinho ainda só com amizade. Depois a gente começou a namorar. Na época eu tava liderando os jovens lá, mano. E, cara, é um contexto muito diferente de Bauru. Tipo, Pederneiras tá a 20 km daqui. 25 km. Só que parece que você tá em outro país, mano. Verdade. Porque é outra realidade, assim, sabe? De várias questões de informação, enfim. Muita coisa diferente. E aí de lá pra cá, como é que vocês caíram aqui na Vineyard de Bauru e no Ministério Bihop? Como então, foi assim, a gente tava lá, eu fiquei 2019 até 2020, dezembro de 2020 lá. Fiquei 2 anos, né? Morando na cidade. E aí a gente veio pra cá porque a gente já tava namorando, já tava noivo e ia casar em 2021, que a gente casou no ano retrasado, né? Oi, ano retrasado já, mano. Já faz tempo já. Cara, Tem que pão, da hora. tem pão. Aí a gente ia casar em 2021. Aí eu acabei vindo morar pra cá pra conseguir trabalho de novo e tal, porque eu tava só como missionário na época, né? E aí a gente acabou alugando um apartamento aqui pertinho da igreja. E aí, umas 4 quadras. umas 4 quadras daqui da igreja. E a gente tava sem uma igreja pra congregar. Tava naquela época também do Covid, No meio da pandemia. No meio da pandemia, bem alta, assim. A gente tava sem uma igreja pra congregar. Aí a gente foi um pouco em uma outra igreja aqui perto. Acabamos não gostando enfim. Não foi uma experiência muito boa. Aí a Bia falou assim, vamos na Vineyard. Aí eu tinha vindo aqui já uma vez. Quando o Theo Hayashi veio aqui, eu vim nesse culto. Aí eu falei, vamos lá conhecer. E aí, tipo, cara, olha que louco a experiência, mano. Porque a gente chegou aqui e a Carol, lá que tá em Montemor, sabe? Sim. Ela tava aqui na igreja ainda na época, né? Mano, e ela abraçou a Bia de um jeito tão carinhoso. Que a hora que a gente foi embora do culto, a Bia falou assim, amor, eu me senti amada nessa igreja. Olha só. Mano, e aí isso foi, tipo, foi determinante, sabe? assim. Foi o jeito. Não, que a gente vai ficar. Aí a gente foi vindo e tal. E aí isso foi no domingo. Aí no culto de domingo eles deram um recado da Bihop.
E aí a gente tipo, veio achando que era um culto de jovens, mano. Então vocês não conheciam a B-Hop, né? A Não. casa de oração, Não. antes de Não, começar. tipo assim, eu conhecia a F-Hop, né? Eu já tinha ouvido falar da F-Hop algumas vezes. Inclusive, F-Hop, pra você que não sabe, é a casa de oração de Florianópolis, que é uma das maiores aqui, uma das mais fortes, né, aqui do Brasil. E aí, eles vieram aqui em Bauru uma vez, em 2015, se eu não me engano, 2016, não sei. Eles vieram num culto aqui numa igreja na Quadrangular. Uhum. E aí eu fui nesse culto, né? E aí eu conheci eles lá. Então, tipo, eu acompanhava meio superficialmente o movimento de oração, mas eu não tinha profundidade do que era em si, né? E aí a gente veio na B-Hop achando que era um culto de jovens, normal. É um culto normal, assim, né? Aí a Bia falou assim, nossa, mas que hora que vai começar? Os caras só cantavam. Cantava, orava meio Eu olhei pro esquisito, Thiago né? e falei assim, mano, eles não vão começar a falar nada, não? Olha isso. Vai ficar E só aí nisso. era um turno de intercessão ainda que a gente Tipo, veio, você esperava uma pregação, você estava fazendo uma É, palavra. achei que os algo caras iam nesse parar de sentido. cantar, ia começar a falar alguma Sim, coisa. sim. Não, ficou só nisso. E aí a gente veio no turno, nossa, foi muito da hora, cara. A gente se apaixonou por uma geração, né? E sem entender muito bem o que era até então. A gente começou a vir com muita frequência. A B-Hop toda semana a gente vinha, era culto de domingo. E a quinta-feira. A gente não participava dos jovens por conta do trabalho, né? Não dava final de semana e tal. Mas a gente vinha na B-Hop, cara. E foi, o negócio foi acontecendo. Fluindo. Até que receberam um convite pra assumir o ministério aqui. Ano Legal, passado. não, boa história. Então vamos lá, explica pra mim o que é uma casa de oração. O que é, pra que serve? Sabe, aquele negócio, a gente tá ouvindo falar a respeito disso. Qual que é o propósito de uma casa de oração, de uma sala de oração? Sim. Cara, a gente cai no erro, né? De pensar em movimento de oração como uma parada exclusiva de uma época. Então, por exemplo, movimento de oração, a galera associa o quê? Não, é um período, né? Ô Iagão, ó, saiu aqui, ó. Põe nossa logo aqui. Daqui a pouco aparece. Não, vai, segue aí. E aí, a gente pensa em movimento de oração como um período, né? Tipo, por Isso. exemplo, nossa, é algo que aconteceu em um determinado período da história da humanidade. E não é bem assim. Quando a gente pega a Bíblia, a gente olha, por exemplo, para Gênesis 3:9, que fala que o Senhor chamou Adão, né? O contexto todo é o contexto de que Adão e Eva tinham acabado de pecar contra o Senhor. E aí Deus chama eles para um relacionamento. Então, o movimento de oração, ele começa na Escritura, em primeiro lugar. Começa em Gênesis. Começa em Gênesis. O movimento de oração é um chamado de Deus para um relacionamento. E aí isso acontece, claro, de maneira individual. A gente tem nosso tempo individual com Deus e de maneira coletiva, né? Enfim, aí é outra questão. Mas o movimento de oração começa na Escritura. O Senhor nos chamou para um relacionamento, né? Esse é o nosso primeiro chamado como cristãos. Todo cristão, ele é um missionário intercessor. Então é isso. O movimento de oração não é algo que aconteceu num período. O movimento de oração é a história de Deus sendo escrita por pessoas que oram. Entendi. Entendeu? E tá, beleza. Mas e aí como... E a casa de oração em si? Assim, o que ela é? Como que ela... Vamos lá, antes de falar como que ela funciona, eu queria falar, assim, onde que elas estão? Elas estão aqui, é um movimento que começou aqui no Brasil, veio de fora. Me fala um pouco sobre isso. Tá. Assim, se a gente for pegar a história da igreja, a gente vai encontrar os jovens moravianos, que viveram mais ou menos em 1400 e tal, naquela época, né? Os jovens moravianos foi uma igreja na Morávia, no país Morávia, que eles oraram ininterruptamente por 100 anos. Então, assim, eu tô falando de um negócio mais atual mesmo. 1500, 1400 já é atual, se for ver. E a gente pega muito essa referência, assim, e tal, de movimento de oração, mas isso acontecia com Isaías, aconteceu com Ezequiel, aconteceu com o apóstolo Paulo, aconteceu com... Toda a escritura aconteceu isso, mas falando da história da igreja mais atual, né? Então, teve os jovens moravianos, que foi uma igreja da Morávia que orou por 100 anos. Desde então, cara, isso começou a ser o desejo da igreja. A igreja deseja orar incessantemente, né? E aí a gente tem em mais evidência hoje que no caso é o IHOP, né? O IHOP que ora já há 23 anos. O que é o IHOP? O IHOP é a Casa de Oração Internacional House of Prayer, que é a Casa de Oração Internacional. Tá lá em Kansas City, né? Então eles, que inclusive que é onde o pastor Davi tá, eles oram 24 horas por dia há 23 anos, né? Então, e aí isso acabou sendo
talvez mais uma motivação pra galera entender que, mano, é possível a gente orar 24 horas por dia. Na verdade, esse é o nosso papel como igreja. Inclusive, a gente estava conversando antes de começar aqui, né, o nosso podcast, a respeito disso, né? Às vezes a gente fala, né, de casas de oração que estão aí há anos, né, que nem você falou, 20 e poucos anos, orando, intercedendo ininterruptamente, 24 horas por dia, e a gente fica assim, meio que indignado, né? Fala, caramba, que loucura é essa? Só que você vê assim, supermercado funciona 24 horas por dia, farmácia funciona 24 horas por dia, tantas coisas, né, funcionando, tendo esse formato de 24 horas por dia, e a gente fica meio que impressionado quando a gente fala de uma casa de oração. E deveria ser o contrário, né? Pois é. Nossa, você falando disso, eu lembro de uma igreja que tem perto de casa. É uma igreja batista, acho, não tenho certeza. E, tipo, os caras têm uma fachada, que é uma cruz, assim, que parece cruz da Cruz Vermelha, sabe? Quando tinha o Chaves, não sei se tinha Chaves. Quem não tinha Chaves? Que ele tinha o potinho com a Cruz Vermelha, assim, né? E aí eu passo nessa igreja, eu fico lembrando, mano, que essa igreja parece, assim, a característica dela, um hospital mesmo, assim, sabe? E essa é a função da igreja, ela ser esse lugar que serve 24 horas por dia, esse lugar onde os necessitados podem ir, independente da hora, entendeu? Então, entendi. O movimento de casa de oração também tem tudo a ver com isso. Ser esse lugar, sabe? Para as pessoas encontrarem a Deus e Deus encontrar as pessoas que são seus amigos. Sim. A qualquer momento do dia, né? E vocês têm planos para fazer isso aqui na nossa B-Hop? Com certeza, cara. Na verdade, Renatão, não é um plano nosso, isso eu acho que é um plano de Deus que Deus colocou no coração de muitas pessoas. Por exemplo, a gente foi na F-Hop agora, mano, a gente conversou com um cara, que ele é de uma cidade, como chama aquele cara? Açailândia. Mano, Açailândia fica no interior do Maranhão. O cara tá a 900 quilômetros, acho, da capital. Eu não lembro qual capital que ele falou que era. Tá bem longe. Tá bem longe. Tipo assim, de Florianópolis pra lá dá, tipo, quase 4.000 quilômetros, mano. Sim. O cara viajou 4.000 quilômetros e ele tá na cidade dele orando, tipo, de segunda a sexta, 2 horas por dia, sozinho, mano. Não tem ninguém ajudando o cara. O cara não sabe cantar, o cara não sabe tocar, o cara tá lá desenrolando o que ele consegue fazer, porque Deus colocou no coração dele isso. Então, tipo, cara, isso tá acontecendo em muitos lugares. Aqui em São Paulo a gente tem várias salas de oração. Tem em Curitiba, tem Londrina, tem Maringá. Mano, tem muitas. Tem Campinas, tem Belo Horizonte. Mano, então tem muita, bastante lugar já. Muita. E tá se expandindo, né? Tem uma expansão forte acontecendo, né? Tanto no Brasil quanto no mundo, né? Sim. Mano, e dá pra ver que realmente é o Senhor que tá chamando pra esse tempo, assim, sabe? Porque, mano, qual sentido faz você pegar e colocar na sua cabeça que você vai orar 24 horas por dia pro resto da sua vida? Não faz tem que ser Deus mesmo colocando na mente das pessoas, né? Movendo os corações pra esse... E é no mundo isso, mano. A gente ouviu falar uma vez, né? Tinha um site antes que tinha alguns dados de sala de oração, dos lugares que ela tinha. Hoje esse site foi derrubado, não tem mais. Mas tinha a informação de uma sala de oração numa torre, num prédio, na verdade, no centro de Tóquio. Olha que só. a galera ia lá e orava. No centro de Tóquio tinha meio que um apartamento, assim. Esse apartamento era uma sala de oração. E uma coisa interessante é que, assim... Me corrija se eu estiver errado, tá? Mas aparentemente não existe uma conexão direta entre as salas de oração que caminhem para esse movimento. Do tipo, assim, a gente vê que Deus está agindo em diversos pontos, certo? Levantando pessoas para esse propósito de uma forma assim, independente. Certo? Porque não existe uma... Assim, a casa de oração não é isso, né? Isso que eu ia falar. Uma associação delas, né? Não existe, ou existe alguma coisa nesse sentido? Não, na verdade, assim, a sala de oração, elas têm muita referência do IHOP, que eu te falei agora, né? Que eles têm muitos cursos de teologia, eles têm o modelo Arpitas, que a gente vai falar depois. Então a gente acaba seguindo uma referência sobre eles, mas a gente tem que adaptar isso para nossa realidade. Por exemplo, muitas coisas que acontecem em Kansas hoje, no nosso contexto, a gente não consegue aplicar ainda. Então a gente tem que adaptar para aquilo que a gente vive. A mesma coisa acontece na F-Hop. Uma sala de oração muito bem estruturada que vive contextos individuais deles ali que eles têm que adaptar para a realidade deles. Então, assim, a gente não tem
uma associação, que nem a Bia falou. Uhum. A gente tem uma referência hoje do que acontece lá em Kansas. E as coisas vão acontecendo. Deus vai movendo o coração das pessoas nos lugares mais inusitados, né? Com E o negócio certeza. vai acontecendo. Legal isso, né? Com certeza. Bom, aí você falou começou a falar um pouquinho sobre do funcionamento aí né, das casas de oração. Tipo, a gente vê que tem assim, vocês falam, né, termos como, vai iniciar o turno, vamos agora fazer o ciclo, não sei o que lá, modelo harpa e taça, você acabou de falar aí. A imensa maioria nem sonha o que é isso e como que funciona. Até mesmo, por exemplo, vocês, quando vocês foram aqui em Pederneiras, né? Vocês já acharam super esquisito. Não, aqui em Bauru, né? Uhum. Vocês chegaram de Pederneiras, vieram aqui em Sim. Bauru. Sim. Vocês acharam super esquisito, né? Mas e aí, o que vai acontecer agora? Cadê a palavra, né? E acontece comigo a mesma coisa, né? Hoje a gente serve também aqui na B-Hop. E antes de entrar na B-Hop, às vezes eu passava aqui né, no salão, via a galera ali orando e cantando, às vezes sozinhos assim. Eu falava assim, mano, o que tá acontecendo aqui, né? Que loucura é essa? Eu não entendia. Explica pra gente, como que funciona o ciclo da casa de oração? Uhum. Nossa, sobre a audiência de a gente fala muito aqui, né? A sala de oração, cara, ela, por incrível que pareça, não é para as pessoas que estão na sala de oração. Ela não é para os músicos, ela não é para quem está intercedendo e muito menos para espectadores. Sim. A sala de oração tem uma pessoa que merece a audiência, que é Jesus. Audiência de um homem só. A audiência de um só. Essa frase mudou minha vida, cara. Essa frase mudou minha vida. Essa frase a gente fala muito aqui na sala de oração, justamente por isso, cara. Porque, cara, a gente ouviu lá na F-Hop, né? Que, mano, a gente olha pra lá hoje, no Brasil hoje, a F-Hop e o Convergência de Montemor são as nossas inspirações aqui no Brasil sobre sala de oração. E os caras disseram lá que, tipo, tem turno que eles fazem que é o baixista, o cara do violão e quem tá intercedendo e... Acabou. Tipo, duas pessoas, às vezes uma pessoa. E uma das maiores salas de oração do Brasil. Então, tipo assim, cara, o propósito da sala de oração é sobre isso, ser uma audiência de uma pessoa só. Ontem mesmo. Ontem eu tava aqui na igreja, cheguei cedinho que eu vim buscar umas coisas aqui. Cheguei, 7 horas da manhã. Tava o Luke e a Maju. Acabou. É isso aí. É isso. É isso aí. Isso que mexe muito com a gente, né? No contexto da igreja. Porque a gente tá acostumado a, tipo assim, mensurar o sucesso de igreja com uma igreja lotada. Muitas pessoas, né? Cruzada missionária, enfim. Só que aí quando a gente vai olhar pra sala de oração, o objetivo dela não é esse. O objetivo dela é que Jesus se sinta bem nesse lugar. Isso é uma das coisas que eu acho que a sala de oração tem muito que ensinar às igrejas, sabe? Esse conceito de audiência de um homem só. Se a gente, que nem eu também participo aqui do Ministério de Louvor, né? E depois eu conheci esse conceito, né? Essa forma de pensar, até a forma que né? A gente tá lá participando, né? Do Ministério de Louvor, muda. Porque você fica com isso na cabeça. É para um homem só. É para um homem só. E Deus desce, o Espírito Santo desce e as coisas acontecem. É isso aí. Sim. Isso é muito legal. Agora, assim, ciclo, turno, como que funciona esse... Porque assim, a gente olha, 24 horas, meu, como que... Uhum. Doideira essa, como assim, né? Como que funciona? Eu preciso primeiro explicar o que é a casa de oração. Você quer explicar? Quer que eu explique? Eu vou deixar você explicar. Deixa ela falar um pouquinho. Eu sou uma pessoa vergonhosa. Então vai. Então vamos fazer assim, eu vou dar referência e você lê pra gente. Tá bom. A gente vai desmenuzando junto. Pode ser. Abre aí Isaías 56. Já tá aberto, 7. gente. Tá aqui Lê já. o 7, 8. O 7, 8? 5, 6, 7, 8, vai. Tá. Então vou no Lê 5 do versículo 1, vai, pra gente não sair do contexto. Beleza. Então, Isaías 56, 1. O Senhor Deus diz ao seu povo: sigam a justiça e façam o que é direito, pois daqui a pouco eu vou livrá-los, mostrando assim o meu poder salvador. Felizes são os que obedecem às leis a respeito do sábado. Felizes os que não praticam o que é mal. O estrangeiro que adora o Senhor não deve dizer: o Senhor vai me expulsar do seu povo. Peraí, vamos parar aí rapidão. Vamos. Só para explicar o contexto. O que está acontecendo? Isaías está falando uma profecia para os gentios, né?
Profetizando que os gentios também poderiam ter acesso a Deus, no caso, porque até então era muita questão da lei, questão dos judeus serem um povo exclusivo de Deus e tal, que de fato são o povo de Deus, é o povo de Deus mesmo, mas ele está profetizando sobre os gentios, né? Então esse é o contexto, ele está pregando sobre um zelo da casa de Deus, da casa de oração. Tá. Ainda no 3 aqui, ó. E um eunuco não deve pensar: eu não posso ter filhos e por isso não posso pertencer ao povo de Deus. No 4. Pois o Senhor diz aos eunucos: obedeçam às leis a respeito do sábado, façam aquilo que me agrada e sejam fiéis à minha aliança. Se o eunuco fizer isso, eu lhe darei uma coisa melhor do que filhos e filhas. Eu farei com que o seu nome seja escrito no meu templo e ele fará parte do meu povo para sempre. O seu nome nunca será esquecido. 6. E aos estrangeiros que adoram o Senhor, que o amam e o servem fielmente, o Senhor Deus diz: se vocês obedecerem às leis a respeito do sábado e forem fiéis à minha aliança, eu os levarei ao meu Monte Santo e vocês ficarão felizes na minha casa de oração. Eu aceitarei os sacrifícios e as ofertas que vocês apresentarem no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Continua? É isso aí. Então aí fala sobre a casa de oração para todos os povos. O que Isaías estava querendo dizer pra gente, nos ensinando? Primeiro, sobre o zelo da casa do Senhor. Primeiro ponto é isso. Segundo, a casa de oração são para todos os povos. Sim. Então, tipo, para os judeus e para os gentios, que no caso é o nosso caso, né? E aí por isso que, por exemplo, hoje a gente crê muito e faz turnos em espanhol. A gente faz turnos em inglês aqui na B-Hop. Na I-Hop fazem turnos em português. Fazem turnos em outros idiomas. Sim. Entendeu? Porque nós cremos que a sala de oração são para todos os povos. Todas as pessoas têm que estar nesse lugar de oração, de contemplação a Deus. Entendeu? Então, esse foi a primeira vez que a casa de oração apareceu na escritura, né? De forma explícita. Sim. A gente tem muitos outros trechos que dão indício disso, mas é a primeira vez que a gente vê de forma explícita em Isaías 56:7, que fala sobre a casa de oração para todos os povos. E aí, qual é a nossa função na casa de oração? Aí você abre em Ezequiel 33. 33? É. Tomou leitura hoje. Qual que é? 33 do 1 ao 8, acho. Vai lendo aí que eu vou falar pra você. Tá, do 1 ao 8. Ezequiel 33. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, diga ao seu povo o que acontece quando eu faço vir a guerra a um lugar. O povo desse lugar escolhe alguém para ser vigia. Quando vê o inimigo chegando, o vigia dá o alarme para avisar toda a gente. Se alguém ouve o aviso, porém não se importa, e o inimigo vem e o mata, esse alguém é responsável pela sua própria morte. Ele é culpado da sua própria morte porque não se importou com o alarme. Se tivesse se importado, poderia ter escapado. Mas se o vigia vê o inimigo se aproximando e não dá o alarme, o inimigo vem e mata aqueles pecadores. Nesse caso, eu considerarei o vigia como responsável pela morte deles. 7. Agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não o avisar para que mude o seu modo de agir e assim salve a sua vida, aí ele morrerá, sendo ainda pecador. Eita aí. Muito bom. Então aí o que a gente tem? Ezequiel. Que texto, hein? Deus falando para Ezequiel que Ezequiel tava no lugar de atalaia, lugar de vigia. Mano, essa é a nossa função na sala de oração. Então nós somos vigias. Nós estamos no lugar de vigilância. Quando a gente vai para Mateus 25, por exemplo, que tem a parábola das 10 virgens, o que as prudentes estavam fazendo? Estavam vigiando. Estavam em alerta, né? Exatamente. Então a nossa função na sala de oração, cara, é exatamente essa. A gente aguarda o retorno de Cristo. Nós somos vigias, mano. E olha que louco que Ezequiel falou, né? Que Deus falou pra ele que se o povo pecasse e ele não avisasse o povo e o povo morresse, a culpa ia ser de quem?
De Ezequiel que não É, avisou, cara. Do vigia. Exatamente, não é do povo que pecou, é do cara que não avisou. Ixi. Então a gente tá nessa posição hoje. Uhum. De pessoas que intercedem, de pessoas que oram, de pessoas que têm a responsabilidade de compartilhar com as pessoas a vinda de Cristo, mano. Sim. Essa é a função da sala de oração, principalmente. Somos uma casa de oração. Certo. E por que nós somos uma sala de oração e não uma casa de oração? Porque a casa de oração é a igreja. A sala de oração é um lugar que a gente se reúne para exercer nosso ministério de intercessores, né? Por isso que nós não chamamos de casa de oração a Bihop, nós chamamos de sala de oração. Sala de oração. Todas as salas, na verdade, todos os lugares que fazem isso são sala de oração. São A casa é a igreja, o coletivo. É a igreja de todo. Cristo. Isso, mundial. Entendeu? E essa é a casa de oração. Nós somos Entendi. uma sala de oração. E aí, essa é a nossa função, cara. Zelar por esse lugar, entendeu? Aí, nossa, isso é louco. Quando você pega e vai lá pra Mateus 21, por exemplo, que você vê Jesus chutando o templo e jogando os cambistas pra fora do templo e tal. Cara, a gente erra muito de confundir o contexto. Jesus não estava falando que ele era contra, por exemplo, as pessoas venderem coisas no templo. Uhum. Até porque o contexto qual que era? As pessoas iam para Jerusalém em festas, né? Aham. Então eles andavam, peregrinavam muitos dias. E para poder oferecer um sacrifício e talvez o povo não precisar carregar animais de onde eles estavam, Eles compravam Jesus lá, permitia, né? a galera Compravam na permitia, hora. Deus, os fariseus, né, os mestres permitiam que eles comprassem os animais lá no templo. Então, tipo assim, esse livre comércio era comum na cidade, no templo, em qualquer lugar. Jesus, ele tava falando sobre a galera abusar disso. Sabe quando você vai na praia, em temporada, a galera vende porção de camarão por R$200 pra você? É um absurdo. Era isso, Entendi. basicamente isso. Aí você Ah. vai falar de temporada é 50. É. Então era isso que Jesus estava falando. A galera abusar desse tempo de festa, de comemoração, para querer ganhar em cima do povo, né? Então, e aí ele dá uma referência sobre casa de oração, né? Abre aí rapidão, por favor. Mateus 21. Marcos. Mateus 21. Que aí ele fala. Nossa, eu não vou lembrar, não vou falar besteira. Pera aí. Deixa eu Vai. abrir. Qual que é o Mateus versículo? 21, 12, acho. Peraí que eu tenho que achar o 12, galera. 12, É isso aí 13. mesmo. Jesus entrou no pátio do templo e expulsou todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas que trocavam dinheiro e as cadeiras que vendiam pombas. Ele disse: Nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: A minha casa será chamada de casa de oração. Exatamente. Mas vocês as transformaram em um esconderijo de ladrões. A minha casa será chamada casa de oração. Jesus não deixa claro isso, mas há uma referência a Isaías 56. Sim. 56:7, Uhum. fala da casa de oração. E a gente lembra que a gente falou do zelo. Casa de oração é esse lugar de zelo. Jesus estava zelando pela casa de oração. Pela casa de oração dele. Entendeu? Que é a casa de Deus, para Deus habitar. Então, a casa de oração é esse lugar. É um lugar para Deus olhar e se sentir bem de estar. Deus se sentir amado naquele lugar. Entendeu? Pessoas que são amigas dele. Como, por Entendi. exemplo, em João 3, que fala de João Batista, né? Qual foi a função de João Batista, mano? Ele antecedeu a vinda de Jesus, ele preparou o caminho. E a casa de oração é esse lugar de preparar o caminho da vinda Então de existe Jesus. um aspecto profético assim muito forte nesse trabalho, né? Nesse ministério de casa de oração, né? Com certeza. Sim. Com certeza. Tá tudo baseado na Bíblia. A galera fala assim, né? Ah, vocês usam um modelo gringo. Realmente é gringo, do céu. Gringo do céu, mano. Sim. Porque é totalmente inspirado na escritura, né? É. Claro que, por exemplo, tem pessoas como o Mike Bickle que, mano, Deus direcionou pra fazer de uma maneira que abriu nossos olhos, talvez, pra conseguir ver uma maneira sustentável de fazer a sala de oração ficar 24 horas por dia. Mas a inspiração em si do modelo sala de oração não veio do Mike Bickle, veio da escritura. E aí que vem esse negócio do modelo harpa e taça, Aham. e vem os ciclos, os turnos, esse tipo de coisa, né? É. Fala sobre isso agora. Tá. Aí quando a gente vai abrir lá em Apocalipse 4 e Apocalipse 5, a gente vê como é que funciona, né? Os ciclos, os turnos, tudo que rola aqui na sala de oração, mano, tá acontecendo agora lá no céu, nesse exato momento. Então, tipo assim, a Bíblia fala que os 24 anciões, os 4 seres viventes, todos estão prostrados dizendo que o Senhor é santo, 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 24 horas por dia, se é que no céu existe 24 horas. Entendeu? Então, isso é algo que acontece. E hoje nós
tentamos, né, com a sala de oração, reproduzir isso. Por isso que é a audiência de uma pessoa só. Porque nós declaramos que ele é santo, 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 24 horas por dia. Nosso objetivo é chegar às 24 horas por dia. Entendeu? Porque dividimos em ciclos e em turnos. Os turnos... Mas antes, vai lá. Antes, fala do modelo harpa e taça. Tá. Harpa, o que significa Sim, isso? vou chegar lá. Vai. A gente divide em ciclos e turnos. Tá. Por quê? Os turnos a gente faz para ter uma facilidade de uma dinâmica de um tema. Por exemplo, nós oramos aqui muito sobre países perseguidos. A gente vai começar agora a fazer esboços de salmos, né? Então a gente vai pegar um salmo e vai esboçar, mas a gente não pode simplesmente jogar um tema, porque esse tema pode ter muitas variáveis, né? A gente vai falar, por exemplo, de Salmo 134, a gente pode falar de muita coisa sobre o Salmo 134, que não dá para falar em 2 horas, por exemplo. Então a gente escolhe um tema num turno. Então assim, todo turno é um tema apenas. Sim. Então você segue um tema. A gente escolhe um tema. Tá. Aí dentro desses turnos existem os ciclos, é isso? Os ciclos, isso. Os ciclos, eles são praticamente subtemas. Então, por exemplo, a gente vai falar do amor de Deus hoje. Mas do amor de Deus em qual sentido? O amor de Deus, aí a gente escolhe ciclos, né? E divide em subtemas. O amor de Deus pelas pessoas, o amor de Deus pela criação, e vai escolhendo os temas. A gente vai orar sobre a Colômbia hoje, por exemplo. Tá. A gente vai orar em qual sentido para a Colômbia? Qual que é a urgência da Colômbia? A gente vai orar pela Colômbia nesse ponto. Então o turno fala do tema, Do tema geral, Colômbia. Isso. E nos ciclos... E quantos ciclos que são? A gente faz geralmente 3 ciclos aqui. 2,5 na verdade, né? Porque parece que, cara, Quase toda nunca. vez o primeiro e o segundo ciclo, tipo, Deus ele faz um negócio de nos surpreender, assim, toda vez. E o último ciclo acaba ficando sempre menor. E acaba não dando tempo. A gente fazia antes 1h30 da B-Hop, aí não tava rolando 1h30, a gente passou pra 2 horas e também não tá rolando, então vai ter que ser 4 horas, 24 horas. Vamos ficar 24 horas. E aí essa organização que permite que a gente fique um bom tempo orando. Eu lembro na minha infância, adolescência, né? A gente ia na igreja, tipo, nas vigílias, né? Era aquele formato, assim, de... a galera sentava lá, aí um levantava, orava, aí baixava, aí o outro levantava, orava. Então, antes de eu conhecer a casa de oração, né? A sala de oração aqui, era essa imagem que eu tinha na mente. Tipo, aí eu ouvia, a galera tá orando, intercedendo já há 20 e poucos anos, 24 horas por dia. Eu falei, meu Deus, como isso é possível? Naquele formato, realmente, fica um pouco difícil. Sim. Fica. Mas você sabe que a maioria das igrejas hoje faz isso, e esse formato também é uma benção, mano. Inclusive Sim. Sim. A gente ouviu falar lá na F-Hop, eu tava conversando com um cara lá, que ele era de Pato Branco, Minas Gerais. E aí ele tava falando que eles ficaram, tipo, 5 anos lá, mano, orando 24 horas. Olha nesse só. formato aí que você Mas falou agora. nesse aqui, no tradicionalzão. Nossa. Cada um tinha uma hora estipulada da semana, aí o cara tinha que ir lá no seu horário e ele ficava lá 1 hora orando. E a igreja inteira fazia isso. Os caras ficaram 5 anos. Olha só, cara. Então, tipo assim, o que é o harpa e taça? A gente pega o exemplo de Apocalipse 5:8, que fala que os 4 seres viventes, eles estão com harpas e taças nas mãos, que são as orações dos santos. Então a harpa é uma referência à adoração, à música, e as taças, às orações dos santos, que no caso somos nós. Então é por isso que a gente às vezes passa aqui e vê a galera tocando e orando junto e falando. É isso aí. Aí o que aconteceu? Tem essa referência de Apocalipse 5, das harpas e das taças. E aí foi se entendendo uma maneira sustentável de conseguir ficar às 24 horas. Né? Por exemplo, às vezes você não consegue ficar ininterruptamente orando por 1 hora, por exemplo, falando alguma coisa, porque, cara, você vai conseguir manter isso talvez por algumas semanas, sabe? Ou talvez no seu tempo individual com Deus você consegue fazer isso. Mas no coletivo, às vezes, é complicado fazer, fica mais difícil. Aí você tem um modelo harpa e taça que é para você conseguir fazer isso ser mais sustentável. Né? Então o modelo é para isso, deixar o movimento sustentável. Sustentável, exatamente. E é uma coisa que a Ariane, que é a professora nossa, sempre fala, né? O modelo não nos engessa, mano. Sim. Então não é pra gente ficar preso ao modelo. Não Na é pra verdade, o modelo é pra nos dar liberdade pra fazer aquilo que Deus quer fazer. É só um guia, só um guia. É um guia. Aonde você... É um pequeno mapa, né? Exatamente. Então, por exemplo, quando eu falei pra você, no primeiro ciclo, geralmente é um negócio que vai.
que flui. Primeiro, segundo ciclo flui muito. E aí pra gente tem picos, né? Tipo, mano, Deus ele vem, ele se manifesta de uma maneira incrível. A gente vai com ele e aí de repente as coisas acalmam. Fica tudo bem. Por que que serve o modelo? Pra quando as coisas acalmarem, a gente saber pra onde a gente pode voltar e conseguir manter a sala funcionando. E conseguir manter a oração funcionando. Entendeu? Então, basicamente é por isso que tem o modelo. Pra gente ter essa direção de como fazer e ser sustentável, conseguir fluir, enfim. Isso é muito legal. Isso. Quer falar alguma coisa? É bem isso mesmo, né? Essa ideia da gente ter realmente um modelo sustentável, né? É aquele momento que tá todo mundo chorando, tá todo mundo orando, tá todo mundo naquele negócio assim que você fala, cara, quebrantado. chegou onde tinha que chegar naquele momento, sabe? Mas aí eu sempre tenho essa imagem na minha cabeça, assim, que é o momento que a gente para, respira, limpa o rosto, assim, você fala, meu Deus, onde eu tô? Como eu volto pra terra, entendeu? E aí você tem um modelo. O modelo vai te sustentar nesse momento, sabe? Ele é como se você tivesse no GPS ali 30 quilômetros reto. E aí, de repente, você tem que fazer uma curva. E aí você não sabe como você volta. E você já participou de algum turno assim que, tipo, sei lá, no primeiro ciclo o negócio foi que vocês ficaram só no primeiro ciclo? Diretão assim? Sim. Que o negócio roda? E não é incomum não, cara. Acontece bastante, assim, sabe? Por exemplo, a gente tem uma média de tentar fazer cada ciclo por 40 minutos, né? Mas nunca dá. Tipo, nunca Sempre dá. E não tem problema também, né? Não Se tem passar problema. mais ou menos, o negócio vai deixar rodando. Vai acontecer. A gente tenta sim seguir, pelo menos manter a hora de começar e acabar, por conta de tem pessoas que são pais de família, que tem que ir embora, mas não pode demorar pra chegar em casa. Então, sempre no horário de começar e terminar, a gente tenta manter naquilo que é mesmo. Mas, tipo, os ciclos, mano... O negócio vai acontecendo. Acontece. Que legal. E eu sei que vocês voltaram agora, né? De um treinamento, faz algumas semanas, né? Lá da F-Hop, que é a casa de oração, né? A sala de oração de Florianópolis. E conta aí como é que foi, experiências, como é que foi legal, não foi, era o que vocês esperavam? Era muito, na verdade foi mais do que a gente esperava, porque a gente tava, eu particularmente, né, eu sou uma pessoa que eu preciso ter o negócio ali prontinho, saber que vai acontecer. Até então eu não acredito, né, eu até vou trabalhando pra isso acontecer, mas eu não acredito. E aí a gente tava com uma ideia de ir só 2 pessoas, o pastor tinha colocado que tinha que... Na verdade, o Thiago falou que queria mandar 2 pessoas, né? E aí o pastor falou assim, então vocês 2 têm que ir junto. Aí no final a gente tinha que ir junto, né? Então eram 4 então, já. Não tinha como ser... Foi assim, era pra ir mandar 2 pessoas. Aí o pastor falou, mas vocês também têm que ir? Aí ficou 4. Aí eu falei, se a gente vai e as pessoas também vão, então tem que levar mais um, né? Porque aí nós somos em 5, né? Aí foi 5. Aí depois chegou o Wilkner e a Júlia e falaram, a gente também quer ir. Aí já ficou 7. Aí nós somos em 7. Então, a gente teve que levantar recursos para 7 pessoas, né? Que foi um desafio muito grande. Deu certo. Então, eu até brinquei esses dias com o pessoal que eu falei assim, que a gente tava como se fosse um relacionamento com eles, né? Porque a gente conheceu eles quando a gente entrou na igreja, quando entrou na V-Hop. E aí, de repente, a gente tava se programando pra uma lua de mel. A gente tava se programando pra viajar com 7 pessoas. Gente. Mas foi muito bom isso, foi muito bom, porque a gente conheceu muito, assim... A gente teve tempo de comunhão com eles. A gente teve tempo pra conhecer. Então, além da gente ter conhecido a F-Hop, que foi também uma coisa muito boa, e a gente vai falar ainda sobre isso, mas foi um tempo também pra gente conhecer as pessoas que estão servindo nessa sala com a gente, né? Aqui na B-Hop. Então, a gente conseguiu conhecer mais quem é a Maju, quem é o Luke, quem é a Amanda, quem é a Júlia, quem é o Wilgner, o Thiago eu já conheço. Estou conhecendo ainda. Então, a gente acabou conhecendo muito um ao outro, né? Então, a gente teve esse tempo de comunhão com eles. Então, isso fortaleceu muito a nossa sala de oração.
porque a gente conseguiu entender um ao outro, a gente conseguiu entender o que cada um pensa, como cada um age. Então, foi um tempo muito precioso. Então, Legal. foi muito legal isso. E a parte da gente ter conhecido também a F-Hop foi uma experiência muito, assim, feliz, porque a gente descobriu que a gente tá no caminho certo. A gente está caminhando uma sala de oração hoje que tem que os pontos que a F-Hop coloca é muito parecido com os nossos. Tipo, as mesmas dores e dificuldades, independente As do mesmas tamanho, coisas. é tudo mais ou menos a mesma coisa. Exatamente. Então, assim, a gente percebeu que nós estamos realmente caminhando no lugar que Deus queria que nós caminhássemos. Então, a sala de oração aqui, a gente está muito bem estruturado, a gente está muito bem respaldado pela igreja. Isso é muito bom. Nossa igreja, ela tem um cuidado muito grande com a sala de oração. Também sobre o nosso pastor estar lá no IHOP. Isso pra gente é muito, muito bom, porque ele vai trazer muita coisa que a gente também já viu no F-Hop, mas que ele vai ver de um outro contexto. Então, são várias coisas que a gente viu ali que parece que tudo se encaixa, né? Foi muito, muito bom saber disso, saber que a gente está muito bem estruturado aqui, Legal. que a nossa casa de oração está muito boa e que Deus está no controle de tudo, né? Uhum. E o mais louco mesmo é a gente saber essa parte da audiência de um só. Lá eles falaram uma coisa que a gente falou assim, gente, a gente vive isso também. Porque realmente a audiência de um só, a gente quebranta muito o nosso coração de saber que o nosso ego não tá sendo exaltado ali. A gente não tá subindo em um pedestal. A gente, na verdade, tá descendo. Eu falo assim, eu falo às vezes pra Camila, né? Minha esposa, né? Que, assim, quem tá com o coração no ego não tá na sala de oração. Sim. Porque a estrutura que existe, isso foi um negócio que me impactou muito, sabe? E me chamou muita atenção. Que a estrutura que a casa de oração oferece, né? Que uma sala de oração oferece, ela não dá espaço para isso. Não tem brilho. Exato. A gente não brilha. Não tem brilho. E assim, uma coisa também claro que nós, como sala de oração, a gente gostaria que mais pessoas se envolvessem, participassem, a gente convida, a gente chama. Só que o foco principal nunca, pelo menos eu nunca vi, nunca é esse. Nunca é chamar pessoas, chamar o pessoal, vem. Não. Sabe? Então isso muda assim, a perspectiva. Sim. Isso muda muita coisa. Até mesmo assim, a Maju, ela falou um ponto, né, sobre a viagem, que eu achei muito interessante, assim, até de falar isso pra vocês, que as pessoas que estavam lá fazendo o curso, aplicando o curso pra gente lá na F-Hop, né, eram pessoas que, assim, cara, se você abrir seu Spotify e colocar F-Hop, vai aparecer o nome deles. São pessoas que estão cantando, são pessoas que estão aparecendo, aparece no YouTube, aparece no Instagram, aparece no Spotify. Eles estão nas mídias aí, né? São pessoas que todo mundo conhece, né? Famosas. E aí, assim, cara, essa pessoa tava lavando meu prato. Essa pessoa tava limpando o chão, tava varrendo o chão, tava com touquinha de cozinha. Então, assim, pra gente entender que são pessoas comuns como nós, são pessoas que sofrem lutas como todo mundo sofre, tem problemas pessoais, tem felicidades, tem tristeza, tem tudo, igual a gente. São pessoas normais, não são pessoas que tem um pontinho melhor ali. Uma estrelinha, né? Uma estrelinha, é uma pessoa normal. Então, realmente é um quebrantamento de ego, assim, sabe? A gente saber que o nosso ego não tá sendo exaltado ali. E tem alguma experiência legal, assim, ou de vocês, ou de alguém que foi com vocês, assim, pra vocês compartilharem? Alguma coisa que aconteceu lá que marcou a vida da galera que foi? Mano, teve muita coisa, na real. Tipo, a gente, desde quando chegou, a gente percebeu que Deus, ele queria fazer uma parada lá, com a gente lá, mas também em casa, assim, sabe? A gente ficou numa casa, né?
Não, a casa era bem perto da base, dava tipo umas 2, 3 quadras Vocês da ficaram base. tudo junto lá. Tudo junto. E, mano, realmente foi isso que aconteceu. A gente fala muito aqui sobre o primeiro e o segundo mandamento, né? Amar a Deus e amar o próximo. E a gente aprendeu lá a amar o próximo nas dificuldades dele também. Então, tipo assim, cara, a gente prega uma parada aqui, a gente ora por uma coisa aqui, e a gente teve que viver essa coisa lá. A gente teve que amar as pessoas nas crises delas. Tipo, Deus deu oportunidade pra vocês exercerem aquilo que a gente prega, né? Exatamente. E é uma característica da igreja moraviana que eu falei pra você. Eles queriam orar por coisas que eles estavam dispostos a ser a resposta para aquela oração. Então a gente ora por coisas aqui, meu segundo mandamento. A gente teve que ser a resposta lá. Porque como que eu vou falar pro cara que eu amo ele, orar aqui que eu amo a Jesus e que eu amo ao próximo, e aí chega lá, não é isso que eu demonstro. Então quer dizer que o Wilgner aprontou a Nossa, o peça lá. Wilgner foi terrível. Nossa, fez muita coisa, tô brincando. Não, o Wilgner... eu falo pra Bia, cara, eu quero ter um filho que nem o Wilgner, mano. Nossa, o Ele já Wilgner me é um chama de filhão. mãe. É um filhão. Então, aí aconteceu isso, tipo, teve as nossas grandes experiências, eu creio, assim, de forma unânime da galera que foi na casa, sabe? Da gente... Naquele convívio com mesmo. nós Convivência. mesmos, assim, sabe? Aprendendo Que uns com loucura. os outros. No curso, cara, aconteceu muita coisa, a gente contou um pouquinho na reunião, que a gente fez geral esses dias, né? E a gente não contou nem 1% do que rolou. Tipo, mano, aconteceu muita coisa. Deus nos direcionou pra muitas coisas. E é incrível isso porque não foi nenhuma. A gente recebeu várias, talvez, profecias, mas não foi nenhuma revelação nova. Não foi nenhuma coisa que a gente nunca tinha ouvido. Entendi. Tipo assim, foi Deus confirmando no nosso coração aquilo que a gente deveria fazer. E não só comigo, não só com a Bia, não só com o Wilgner, com todo mundo que tava lá. Aconteceu isso, sabe? Então foi esse ambiente, sabe? De nós olharmos pra Deus e ver que Ele tá nos direcionando a fazer o que nós estamos fazendo aqui. Então acho que a maior experiência geral, assim, foi essa. A gente vê que, mano, Deus, Ele tá aqui. Deus, Ele tá direcionando aquilo que nós estamos fazendo. Apesar das nossas falhas, às vezes, de fazermos de uma maneira que não era pra fazer, mas Ele tá direcionando aqui. Então isso foi a maior experiência que a gente teve no coletivo. De ver isso. Legal. E com relação ao conteúdo em si mesmo, ao ensino lá, vocês foram desafiados a novos desafios? Quais são essas... Assim, o que essa experiência lá em Floripa trouxe pra, tipo, daqui, sabe, daqui pra frente, assim? Tá. Cara, uma coisa que me chamou particularmente muita atenção foi, por exemplo, eu ouvi Deus, lógico que não de maneira audível, né? Mas eu ouvi Deus no meu coração me cobrando de algo pra sala, por exemplo. Parafraseando, né? Deus me falando assim, você lidera uma sala de oração de pessoas que oram, mas você não sabe se eles estão orando no secreto, você não sabe se eles estão orando em casa. E uma frase que quebrou muito foi assim, vocês podem ter fama de pessoas que oram, vocês podem ter no Instagram lá, missionários intercessores, e a última coisa que vocês fazem é orar. Então aí que comecei a perceber, cara, a minha responsabilidade esse ano, a minha e da Bia, no caso, é conduzir a sala não para somente os turnos, não para somente o que acontece aqui na igreja, mas para o que acontece na sua casa, no secreto. Tipo, nós Mateus 6,6. Nós somos casa de oração 24 horas por dia, né? Exatamente, orar sem cessar. Né? Então, tipo assim, é colocar Deus em tudo que você vai fazer. Sabe, a sala de oração, ela é uma consequência do que acontece na sua casa. Tipo assim, se Deus não vai usar você para curar pessoas se ele não faz isso no seu quarto primeiro. Então Deus não vai fazer coisas com você, no coletivo aqui na sala, que ele já não faz na sua casa. Que ele não faz no seu secreto. Aí volta lá em Gênesis 3:9 que a gente falou, do chamado, né? Que é um chamado pro relacionamento. Então, na verdade, a sala de oração, ela é basicamente sobre isso. Ela é um chamado pro relacionamento com Deus. E aí tem o relacionamento individual, que fala de Mateus 6,6. Entra no seu quarto, fecha sua porta, busca o seu Deus em secreto. E aí também tem o chamado intercessão coletiva, né? Que é o que a gente faz aqui. Mas o principal é o chamado individual, É a cara. base, né? A Com base que certeza. sustenta todo o resto em cima, né? Sim, eu sinto muito desse ano fazer isso, assim, sabe? Chamar a galera pra esse lugar de oração, entendeu? E uma coisa que a gente viu muito lá na F-Hop, eles fazem isso, tipo,
o lugar de oração pra eles individual é um negócio que, mano, tem que acontecer. É inegociável, sabe? É inegociável, não tive tempo, não tenho isso e aquilo. Mano, eles amam a Deus, eles exercem o primeiro mandamento em casa, começa em casa. Então a gente sentiu muito disso, né? Outra coisa também que a gente sentiu muito de compartilhar aqui é porque o movimento de oração, ele tem tudo a ver com a pregação do evangelho. Tipo assim, é uma coisa só, não tem separação. Oração e pregação do evangelho, não. A pregação do evangelho, falo de missões em modo geral, ela tem que estar enraizada num lugar de oração. Não tem como, cara, a gente querer ser a resposta para uma oração se a gente não tá nem orando, ou enfim. Então, a gente sentiu muito de Deus isso esse ano, assim, sabe? Tanto que Mateus 24:14 fala, né? E o evangelho será pregado em todas as nações e então virá o fim. Então a gente fala sobre antecipar, entre aspas, a vinda de Jesus, mas a antecipação da vinda de Jesus é pela pregação do evangelho. Jesus nos deixou claro isso. Então qual que é o nosso objetivo também esse ano? A gente quer, no lugar de oração, que Deus conduza pessoas para ser a resposta das orações delas. Na onde Deus mandá-las irem. Por exemplo, esse ano a gente vai começar a sala de oração lá na Colômbia. Até falando sobre isso um pouquinho. Legal. Em julho a gente vai pra lá. A gente foi convidado para ajudar uma galera da Vineyard também, lá de Medellín, a iniciar a sala de oração, né? A começar o movimento de oração, enfim. Então é isso. A gente ora tanto pela Colômbia aqui, a gente agora se disponibilizou a ser resposta por isso. A gente vai lá para que isso comece a acontecer. E a partir disso, muitos outros lugares também. A gente também recebeu o convite para auxiliar, que eu digo, a sala de oração, né? Para auxiliar no início de uma sala de oração também lá em Lins, né? Legal. A gente ficou sabendo que a galera queria conversar com a gente lá sobre isso e as meninas já estão fazendo a ponte, né? Pra gente poder ir pra lá e aplicar o curso da B-Hop lá também, que é o curso básico da sala de oração, enfim. Então acho que pra esse ano é isso, cara. Colocar a galera de joelho e colocar a galera pra entender o que Deus quer delas. Que legal. Então, assim, aí você falou, né, que vocês estão dispostos a, inclusive, ajudar outras pessoas de outras localidades a abrirem as salas, né? Então, sobre isso, como que a pessoa faz, então, para participar? Ou da sala de oração aqui, ou até mesmo, que nem você falou, outras pessoas aí, que não links, mas outros lugares que gostariam de abrir uma sala de oração, mas não tem a menor ideia por onde começar. Eles podem chamar vocês também? Como que eles entram em contato com vocês? Tá. Cara, isso ainda é uma coisa que a gente tá entendendo como é que vai funcionar. Porque, por exemplo, a gente aplicou o curso da B-Hop ano passado, que foi muito bom, mano. Graças a Deus, os professores, eles falaram muitas coisas boas sobre o movimento de oração, enfim. E a gente viu que teve um resultado. E por isso que a gente vai começar a aplicar o próximo curso agora, talvez em fevereiro, pelo que tá resolvendo. Então, tipo assim, a gente não tem uma ideia de como é começar uma sala de oração em outro lugar. A gente nunca fez isso. E o que a gente fez? A gente se disponibilizou a ser a resposta dessa oração. Pessoas estão pedindo ajuda para que isso aconteça e a gente quer ajudar. Como a gente vai ajudar? Ainda não faço ideia. Mas tipo, a gente quer ajudar. A gente quer ajudar que o negócio aconteça. Tanto que lá na Colômbia, o rapaz que veio pra cá, conversou com a gente e tal, e quer que a sala comece lá, ele já fez o curso online, né? Aquele curso que a gente gravou de uma forma bem amadora, já gravou e disponibilizou como aula, né? A gente quer até mudar esse formato, fazer um formato mais de módulos mesmo, enfim, que fique mais dinâmico, né? Mas é isso, tipo, cara, se a galera quer começar uma sala de oração, a gente tá disposto a ajudar. A gente não sabe como fazer isso exatamente, mas a gente tá disposto a ajudar. Entendeu? E aqui pra galera aqui de Bauru, só chegar? Quanto que tem os turnos? Quais os horários que vocês estão tendo hoje? Quer falar? Bom. Nós temos o turno de segunda, vou falar alternado, ó. A gente tem de segunda e quinta-feira, que são turnos à noite. Tá. Eles começam das 7h30 e eles vão até as 9h30, ou se Deus quiser, até o final do dia. A gente tem esse horário, então das 7h30 até as 9h30, de segunda e quinta-feira. E aí a gente tem 2 turnos de manhã, que é o turno da terça e da sexta-feira. O da terça é em espanhol e o da sexta é em inglês. Então nós temos 2 turnos, terça e sexta. Eles começam às 7 horas da manhã e vão até às 9 horas da manhã.
Eles se chamam turnos devocionais. E é tudo aqui no prédio da Vineyard também. É tudo aqui na Viner. Isso. Legal. E pra galera achar vocês aí nas redes sociais? BHOP-BR. 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 Isso. Estamos no Instagram, no Facebook também, mas mais no Instagram. É isso aí. Bom, então é isso. Mais alguma coisa pra finalizar? É isso. Certo? Obrigado, viu? Obrigado pela presença de vocês aqui. Espero que realmente Deus esteja na frente desse trabalho que é tão legal, né? É uma benção. Obrigado, gente. Obrigado você que acompanhou a gente até aqui. Até breve e até a próxima Vineyardcast. Até mais.